pessoas estão migrando. Então a primeira resposta que essas pessoas estão dando lá no Nordeste é migrar. Tanto que o Nordeste continua empurrando a população jovem para fora. O único estado que não tá com fluxo negativo populacional é a Paraíba. O resto tá todo expulsando a própria população. Então esse jovem já tá tomando uma decisão. Ele não quer ver do Bolsa Família, ele quer trabalhar em outro lugar. Agora, quem fica na cidade? Às vezes tem que cuidar de uma mãe, às vezes vive num núcleo familiar, perdido num rincão. A essa pessoa tem que ser dada a oportunidade de ela não ficar no Bolsa Família. A gente tem que começar a salvar, especialmente as gerações mais novas. Isso explica muito o porquê quando eu rodei o Nordeste, adquirido uma boa intenção de voto sendo uma pessoa mais à direita, nesses locais, porque eu falei com esses mais jovens. O mais jovem no Nordeste, ele quer emprego, quer comprar coisas e não quer ser roubado. Renan, aproveitando aí, quando o Partido Missão apresentou o plano de governo para o Tribunal Superior Eleitoral, eu vi as manchetes da imprensa e, obviamente, as manchetes contêm várias sínteses sobre propostas que são mais esmiuçadas no plano de governo. E uma dessas sínteses, além de desfavelização, que a gente pode falar depois, é fim do Bolsa Família. E durante muito tempo e durante muitas corridas eleitorais, a esquerda em torno do Lula sempre acusou os adversários de querer acabar com o Bolsa Família. Olha, se eles forem eleitos, eles vão acabar com o Bolsa Família. O Jair Bolsonaro chamava de Bolsa Farelo, criticava, dizia que era um instrumento usado para comprar o voto do idiota. Quando chegou no governo, acabou transformando ali o programa em Auxílio Brasil, mudando de nome, e no final aumentando o valor do benefício. Se não me engano, foi de R$400 para R$600 no último ano do governo, o ano eleitoral. E o que é essa proposta sua, do Renan Santos, do Partido Missão, para mudar o modelo do Bolsa Família? Ela pode ser sintetizada assim, que seria o fim do Bolsa Família? Aí houve um pouco de preguiça de alguns veículos de imprensa, que estão loucos para pintar-o como autoritário, como alguém que não gosta do povo, essas coisas. A gente vai alterar o Bolsa Família porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando você vai para o Nordeste e 40% dos domicílios estão no Bolsa Família, é que já não é mais remédio, virou veneno. Quando a carreira de uma pessoa de uma cidade pequena no interior do Nordeste ou interior da região Norte passa necessariamente em ir no CRAS obter um Bolsa Família, significa que aquele modelo econômico fracassou. E em vez dos governadores estaduais, dos prefeitos e o governo federal focarem de maneira desesperada em aumentar a atividade econômica, como por exemplo não sabotando o agro, eles fazem o contrário. Eles sabotam o agro, eles sabotam a atividade econômica, vivem da distribuição de emenda, da compra de voto puro e simples e do oferecimento do Bolsa Família. Isto vai acabar. Um homem ou uma mulher em idade economicamente ativa, sem filhos, não pode ter o Bolsa Família. Até tá no nome, é Bolsa Família. Bolsa Família. Agora, uma mãe que tem 2, 3, 4 filhos numa cidade que não tem atividade econômica, ela precisa do Bolsa Família. Na verdade, eu prefiro até tirar de quem vai ter que trabalhar e colocar um pouco a mais pra essa mãe, do que o contrário, como tá ssendo feito. Só um detalhe, homem e mulheres solteiros, você agora diz? O governo, o casal já constituiria uma família? O governo agora tá permitindo que solteiros obtenham. Foi recente. Solteiro sem filho, Exato. Aí você pretende tirar. Não pode ter, assim, isso é uma loucura. E aí o que nós vamos fazer? Primeiro, em municípios em que não há atividade econômica, nós vamos trazer frentes de trabalho. Como o Roosevelt fez em 29. O Roosevelt, houve a crise e eles falaram, vamos fazer frente de trabalho de infraestrutura. A infraestrutura, nesses ambientes rurais em que há uma maior incidência de Bolsa Família, ela é inexistente. Eu fui para uma das cidades mais pobres do Brasil, Marajá do Sena. O pequeno agricultor que faz a agricultura familiar de milho dele, ele não consegue botar numa saveiro o milho dele e levar ela para a cidade, que seja para mandar para um repassador, porque simplesmente não tem a via de acesso. Vamos fazer um programa de micro-reformas de infraestrutura, contando com essas pessoas, pagando um valor um pouco maior do que o Bolsa Família e inserindo essas pessoas nessas obras. Para isso tem que fazer reforma fiscal, para ver espaço fiscal para o governo investir junto com os municípios, e à disposição do cidadão, ao chegar no CRAS, em vez de encontrar automaticamente o Bolsa Família, encontrar o formulário. Olha, vem participar dessa frente de trabalho, trabalha 4 vezes por semana, vai receber por hora um valor melhor, e aí a gente começa a reinserir essas pessoas. E onde há aumento de atividade econômica, aí o Bolsa Família tem que ser substituído. Até porque alguém paga essa conta. Tem um entregador agora, um motoboy, um cara do iFood, trabalhando em dobro para sustentar ele, o Estado brasileiro e outras pessoas que não estão trabalhando. Eu trabalho por essa pessoa também. Eu tenho que olhar pro cara que tá pagando esse imposto que não aguenta mais trabalhar. Paga um celular caríssimo pra poder trabalhar, a moto tá insuportável pra ele pagar. Hoje ele tem que parcelar a pizza no iFood. As pessoas estão ficando pobres. Então eu tenho que ter um lado no início. No lado, agora, é a galinha dos ovos de ouro, que é o trabalhador brasileiro. Eu vou salvar o trabalhador que tá pagando a conta, vou desafogar ele e vou criar meios pra pessoa que tá no Bolsa Família poder sair. Do jeito que tá, parece que a gente comemora, aumentou o número de pessoas no Bolsa Família. Isso virou loucura. Só um pontinho aí a respeito disso, porque muitas vezes a gente vê críticas no campo da direita
a ascendência que o PT tem sobre uma boa parte da população do Nordeste e uma boa parte que é beneficiária do Bolsa Família. O senhor tem viajado bastante pelo Brasil. O senhor chegou a falar disso lá no Nordeste? Quer dizer, existe adesão em determinados segmentos da população, uma ideia como essa? Ou o senhor entende que a população lá seria mais refratária a esse tipo de proposta? Felipe, eu sou muito honesto, lá e aqui. Vai ter uma parte da população que, olha, papai Lula, eu recebo um Bolsa Família e eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Existe uma parte da população e, honestamente, eu não tenho muito a tentar convencer essa pessoa. Essa pessoa só acredita num modo de vida que foi ofertado pra ela no começo dos anos 2000, ali, quando surge o Bolsa Família, e não tem muito papo. Agora, as pessoas mais novas têm isso aqui na mão, o celular. E o celular mostra outros Brasis. Então essa pessoa vai lá, tá no Instagram, tá no TikTok, ela vê um vídeo de algo que tá acontecendo em Santa Catarina, algo que tá acontecendo em Goiás, algo que tá acontecendo no Mato Grosso. Descobre que o primo foi morar no Mato Grosso e arrumou um emprego e tá ganhando bem. Essas pessoas estão migrando. Então a primeira resposta que essas pessoas estão dando lá no Nordeste é migrar. Tanto que o Nordeste continua empurrando a população jovem para fora. O único estado que não tá com fluxo negativo populacional é a Paraíba, o resto tá todo expulsando a própria população. Então esse jovem já tá tomando uma decisão. Ele não quer ver do Bolsa Família, ele quer trabalhar em outro lugar. Agora, quem fica na cidade? Às vezes tem que cuidar de uma mãe, às vezes vive num núcleo familiar, perdido num rincão. A essa pessoa tem que ser dada a oportunidade de ela não ficar no Bolsa Família. A gente tem que começar a salvar, especialmente as gerações mais novas. E isso explica muito o porquê eu ter, quando eu rodei o Nordeste, adquirido uma boa intenção de voto, sendo uma pessoa mais à direita, nesses locais, porque eu falei com mais jovens. O mais jovem no Nordeste, ele quer emprego, quer comprar coisas e não quer ser roubado. São as 3 coisas que ele quer. É muito simples. É diferente, às vezes, da mãe ou do pai mais velho, que essas pessoas já meio que aceitaram de maneira passiva o assistencialismo como o único recurso para sobreviver. Diogo da Luz. Olha, tudo muito bom, faz tudo muito sentido, mas precisa chegar no segundo turno e depois vencer o segundo turno, senão não dá para fazer nada disso, né? E a gente vê que sua campanha entre os jovens e no meio digital vai indo muito bem. O outro que vem se destacando de alguma forma é o Caiado, do lado analógico. Ele fala com os mais velhos. Muitos amigos meus não o conhecem e estão perguntando quem é o Renan? Quem é o Renan? Agora, será que haveria possibilidade de repente Renan e Caiado se juntarem para abater primeiro o Flávio Bolsonaro, que seria o primeiro adversário? Não adianta querer resolver o Lula antes do Flávio Bolsonaro e depois ir combater o Lula com firmeza? Adoraria, o Caiado tá convidadíssimo a vir compor meu time. A última vez que eu trabalhei junto com o Caiado foi no impeachment da Dilma Rousseff e trabalhamos em conjunto, a gente liderou as ruas, ele se juntou a nós e vencemos. Então, quando trabalhamos juntos, vencemos o PT. O Caiado tá convidadíssimo a fazer parte do nosso time. Agora, o exército do Caiado, o exército de redes, o exército eleitoral, não tá com a mesma energia do que o nosso. Mesmo com muito mais recursos, mesmo tendo sido governador de Goiás, veja, ele partiu de uma base muito maior do que a minha. Eu ultrapassei ele já na maior parte das pesquisas, então meio que assim, alguém tá em ascensão e outro nem tanto. Então acho legal, seria generoso da parte dele se juntar ao nosso time. Chico Graziano. Vou voltar ao assunto do Bolsa Família, porque a impressão que eu tenho, no mundo que eu mais conheço, que é o mundo caipira, que é o mundo do interior e ligado ao agro, é que o Bolsa Família ficou uma espécie assim de boca livre. Todo mundo está no Bolsa Família. Quer dizer, o programa que surgiu lá atrás, na época, com o auxílio educação, na época do Paulo Renato, do Ministério da Educação, que era para as famílias botar a criança na escola, quer dizer, tinha uma contrapartida para você proteger os pobres, né? E a dona Ruth Cardoso também tinha um programa lá da Comunidade Solidária, que era pegar os bolsões de pobreza do Brasil e para esses você garantir uma renda mínima. Até daquela ideia mesmo do Suplicy e tal. Não, você garante para esse. Agora, para todo mundo não dá. Então, parece-me aquilo que você estava dizendo, e o agro poderia ser novamente o interiorzão do Brasil, não a porta de saída, mas você favorecer essas pessoas terem o seu ganho próprio, terem a sua renda. Quer dizer, em vez de vender esmola, você vender aquilo que o Diogo gosta de falar, vender prosperidade para as pessoas. Você sente que um discurso desse, em defesa da prosperidade, que é muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, que dizem, aliás, que lá vai bem por causa da formação religiosa, histórica, e a nossa aqui na relação, na história portuguesa, católica, que tipo, você ficar rico, você é condenado pela sociedade, né?
a geração de riqueza pelas pessoas. Você acha que isso é um discurso que pega para esse pessoal mais jovem? Por mais jovem, com certeza. Há uma ambição, e isto aqui gerou isso. Tem uma história, não quero estender história, mas é legal trazer. Boa parte do fim da legitimidade do regime da União Soviética se deu na Olimpíada de Moscou de 80, quando os soviéticos viram o mundo ir lá para Moscou para assistir às Olimpíadas, e aí viram as câmeras fotográficas, as roupas, toda a tecnologia que o outro mundo tinha, e falaram, meu Deus, eu vivo nas trevas aqui, e aquilo assustou a população e aquilo ajudou a terminar de correr o regime. O celular tá fazendo com que as pessoas que vivem nesses rincões com Bolsa Família falem, a vida não precisa ser assim. Tem gente vivendo muito melhor em outros lugares. E isso ajudou, olha o exemplo que deu, a motivar uma migração diferente. Antigamente a migração era São Paulo, Rio. Hoje a migração, assim, gente do Pará vai pro Paraná, gente do Maranhão vai pro Mato Grosso, gente da Bahia tá indo pra Goiás. Hoje a migração é difusa, porque as pessoas estão vendo muita coisa diferente acontecer em outros lugares. E as pessoas querem essa prosperidade. É nítido, as pessoas querem consumir, as pessoas veem modos de vida que elas falam, pô, isso aqui é o que eu queria consumir tal coisa, eu queria comer tal carne, eu queria vestir tal roupa. Isso está acontecendo. O problema é que quando você está num lugar que não tem atividade econômica, e eu tô falando desses rincões do Nordeste, na região Norte, é desesperador. E aí a pessoa tem 3 caminhos. Desistir, muitas desistem e ficam simplesmente no assistencialismo. 2, migrar. E 3, crime. E a gente tem que oferecer o caminho justamente da prosperidade lá. E tem muito caminho. Conversei com a Confederação da Agricultura e falou, olha, o setor que mais emprega no agro é o cinturão verde, hortifruti. O Nordeste tem pouquíssimo hortifruti. Vamos levar muito cinturão verde pra lá. Vamos fazer um programa junto? Bora, vamos fazer um programa. Vamos levar o agro organizado, mecanizado pra outro setor? Vamos começar a gerar e vamos invadir essas cidades pequenas com atividade produtiva. Isso, mais frente de trabalho, resolve muita coisa. Só que isso não para ali. A política de desfavelização que a gente precisa fazer nas grandes cidades vai fazer com cidades como São Paulo e Rio. E lembrando, São Paulo é a cidade que mais tem Bolsa Família. Não proporcionalmente, mas em número absoluto, que é a maior cidade do Brasil. São Paulo tem que ter uma política nas periferias para logisticamente levar emprego para essas regiões, criar zonas econômicas especiais, está no nosso plano de governo, dentro de regiões mais periféricas, porque a pessoa se desloca menos e leva esse emprego para lá e tira essa pessoa também, vamos dizer, desse misto de assistencialismo com o emprego, o bico que a pessoa precisa fazer, né? Que hoje é isso. Hoje o agro, uma das coisas que mais reclamam em todo o Brasil não consigo ninguém para trabalhar CLT, e todo mundo sabe que o Ministério Público do Trabalho tá louco para ferrar o agricultor, porque a pessoa que tá no Bolsa Família chega e fala, não quero registrado, vamos fazer um por fora. E aí é uma baita insegurança jurídica para o agricultor, que pode tomar uma fiscalização e se ferrar, e enquanto outra pessoa fala, né, eu tô no Bolsa Família, não quero perder. Eu trabalho, faço um bico aqui e ali, me dá uma graninha por fora e eu recebo um Bolsa Família. Este modelo é inviável. Tá inviável no campo e tá inviável na cidade. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar a divulgar as ideias do MBL e do Partido Missão. O futuro é glorioso.